meus irmãos. Boa noite. Queridos, é muito bom que este cenário de hoje à noite esteja assim. Eu queria que antes da gente começar, propriamente, compartilhar a palavra, pode dar uma olhada ao seu redor. Olha esse cenário. Esse cenário tem dois significados. Ele pode ter dois significados. Ele pode ser um cenário que comunique desolação, não é? Destruição. Acabou. Juntou. Para onde vai? Mas para nós não. Esse cenário significa esperança. Amém. Movimento. Tempo novo. Ação de Deus. Ação pura e exclusiva. Quem está aqui na igreja mais sempre sabe que se não fosse eu estou que nem o salmista, se não fosse o Senhor por nós, já teríamos perecido. Se o Senhor não tivesse colocado a mão, realmente não teríamos solução, não teríamos para onde ir, e para onde a gente quis ir nos foi negado. Mas como é que é aquela palavra que tem em Apocalipse mesmo? Aquela porta que Deus abre, como é que é? Não tem quem possa. Quem vai deter o braço do Senhor? Quem vai? Quem é que pode falar assim, não, aqui o Senhor não vem? Meus irmãos, desde a história das mais antigas que nós conhecemos no Antigo Testamento, não houve rei poderoso que falasse assim, esse Deus aqui não entra, esse Deus não dá vitória para vocês, esse Deus não aqui comigo não teve esse homem que falasse isso e Deus não mostrasse o contrário. Ou existe algum exemplo na Bíblia do contrário? Não houve, meus irmãos, e nunca haverá. Mas como eu estava dizendo, é bom que esse cenário esteja assim. Por quê? Porque ele apela à nossa visão, aos nossos olhos, ao que a gente vê de concreto e de palpável. E o que a gente vê de concreto e de palpável aqui, agora, nesse momento, nos perturba. Nos perturba, porque a visão é um dos sentidos que Deus usa, nos criou com ela, para que a gente perceba a realidade. E a gente tira as nossas conclusões, muitas vezes baseadas no nosso sentido. A gente entra, vem e fala, nossa Deus, tem trabalho demais. Tem serviço demais. Porque a sua visão te comunicou isso. Mas, e a pessoa que não enxerga? O que acontece? Vocês já perceberam? Que ela desenvolve outras formas de perceber o mundo. Eu e meu marido, pastor, que não pôde estar aqui hoje porque está em Rondônia, Roraima, um desses dois R's aí. Rondônia? Eu faço confusão, sempre quando eu vou falar. Está pregando lá, né? E nós o apoiamos em oração. Então, estou aqui hoje trazendo a palavra. Então, eu e ele, a gente trabalhou com pessoas surdas durante muito tempo. E é impressionante como as pessoas que são surdas, elas têm uma visão muito aguçada. A gente fala que surdo tem olho nas costas, porque eles enxergam coisas, sutilezas, que ninguém mais está percebendo. E o cego desenvolve também outras habilidades. Dizem que o cego tem um ouvido bom, né? Muitos desenvolvem isso muito forte porque é a forma com que Deus criou o nosso corpo, vai compensando, mas não deixando de se localizar nesse mundo. Então, meus irmãos, a visão é uma coisa impressionante. Mas hoje eu quero falar o seguinte: a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela contraria a nossa lógica de tal forma que a palavra de Deus nos convida a viver além da visão.
Olha que coisa louca. Se a visão é uma coisa tão importante para nós, a palavra de Deus nos convida a viver sem ela. Porque a visão nos localiza, mas também nos trai. Vamos ver? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nessa história que para mim é fascinante. E Deus trouxe essa história ao meu coração na semana passada, num momento de muita tribulação. De muita tribulação. Eu não tenho dúvidas de que essa é a palavra de Deus nessa noite, que Deus queria que eu trouxesse essa palavra, porque primeiramente ela falou no meu coração num momento de muita dor, mas num momento de muita cegueira, que Deus me ensinou a abrir outros olhos. Então vamos ver? 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa história, porque as narrativas bíblicas, elas são intrigantes e profundas. E por mais que você já tenha ouvido, por mais que você conheça, eu tenho certeza que hoje vai ser como se tivesse ouvido essa palavra pela primeira vez. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Olha só, o rei da Síria, presta atenção nesses personagens, tá? Aqui nós temos o rei da Síria, o rei de Israel. Quando vocês ouvirem falar a palavra homem de Deus, está falando do profeta, que é Eliseu, tá? Talvez a minha versão vai ser diferente, mas eu acho que esses elementos continuam mesmo. E tem o servo de Eliseu, que não tem nome, vai chamar ele de servo mesmo, tá bom? O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus, quem? Eliseu. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem do nosso lado está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele que conta para o rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto quando vai dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então até aí nós vamos ler por enquanto. Meus queridos, essa história falou muito forte no meu coração. Primeiro, porque ela envolve situações que não tem saída. Cada um de nós, eu não preciso nem perguntar se você já passou ou passa pela sua vida uma situação que não tem saída. Não tem saída humana. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você busque recursos, você fala: Deus,
Isso daqui, se não for a mão do Senhor, não tem jeito de acontecer. Esta é uma situação sem saída. E quando nós estamos em situações diversas na vida, mesmo essas situações até que são normais na nossa vida, a gente busca referência. A gente busca referência para poder sobreviver. E como eu estava falando no começo, as nossas referências, elas entram pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos, aquilo que a gente vê e tira conclusão, aquilo que a gente ouve e fala, isso aí é assim, aquilo que a gente consegue pegar, aquilo que a gente consegue saborear, aquilo que a gente consegue cheirar. Falei todos os sentidos aí? Falei tudo? Então, meu irmão, a gente não tem até uma brincadeira que às vezes a gente fala assim, isso aí não está cheirando bem. Já ouviram essa expressão? Tal coisa não está cheirando bem. Isso quer dizer uma expressão que mostra que os sentidos são importantes para a gente saber se uma coisa está ruim, está boa, vai dar certo, vai dar errado, tem chances de acontecer, tem chances de não acontecer. Não é verdade? Vocês já viram no reino animal? Às vezes tem alguns animais que têm um comportamento assim, o urso é um deles. Ele está lá de boas, aquela coisa toda, com os companheiros dele, aí chega um oponente, o urso de outro bando. O que o urso faz? O que o urso faz, Cauã? Ele levanta. E ele levanta o máximo que ele pode. Porque o urso, ele pode andar, né? 4 patas, aquela coisa toda. Então ele está de boa ali. Mas na hora que chega um oponente, ele levanta. Quando ele se sente em perigo, ele levanta. Por que ele levanta? Para passar medo para o oponente ver o tamanho dele, ver com quem ele está lidando. No reino animal é assim. Mas entre nós também é assim, né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, porque eu encaro tal coisa, não sei o quê. Na hora que a tal coisa vem, você fala, aí você mede, né? Você mede as circunstâncias e fala assim, a gente pode deixar para depois, isso não precisa ser assim, porque você mediu com os seus sentidos de alguma forma, com o conhecimento que você já tem. Você falou assim, isso aí não dá para encarar. Aí você sai fora. Mas eu quero permanecer sempre na visão, no campo da visão, tá? Eu estava assistindo televisão essa semana, passou uma chamada assim de um filme, eu não sei se está passando no cinema, ou se é uma coisa que já passou e estava mostrando. Mas é um filme brasileiro que chama O Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. E é um cara cego. E esse cara cego, ele fala assim, todo mundo pensa que o cego quer enxergar, que todo cego quer ver. Eu não quero, porque o dia que eu enxergar, eu vou deixar de ver. Aí foi interessante isso, né? Ele não enxerga, mas ele vê. Como assim? Olha, a gente não precisa ir muito longe para ver que o próprio Jesus, ele faz esse trocadilho. Jesus, várias vezes nos discursos dele, ele diz uma frasezinha com relação aos ouvidos, que é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma pessoa mais desavisada, ou que não entende a metáfora das coisas, pode pensar assim, mas eu tenho ouvido, estou ouvindo o que ele falou, e daí? E aí, o que é mais que tem para ouvir? Não. Jesus fez diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escuta tudo. Eu estou escutando. Olha isso aqui. Você está escutando? A gente escuta os barulhos ao nosso redor, mas ouvir envolve uma atenção especial. Absorver. A mesma coisa de enxergar e ver. Porque a gente pode enxergar sem ver? Pode? Pode. A gente pode enxergar várias coisas, mas você não vê o que é necessário ver. Isso pode acontecer conosco. Então a palavra de Deus, ela nos convida, meus irmãos, a viver fora dessas referências. E viver fora das referências, meus irmãos, nos deixa muito inseguros.
Se eu tampar os olhos de cada um aqui, colocar uma venda nos olhos, ainda mais do jeito que está aqui, né? Se eu colocar uma venda nos olhos e soltar, fala assim, chega lá na escada, não dá uma insegurança? Você não vai devagarzinho? Você não vai tentando apalpar? Você quer se proteger, você quer controlar a situação. Se a situação ficou sem controle porque um dos seus sentidos foi tirado, você tenta controlar de outro jeito, você vai arranjar estratégias, não é verdade? Então, porque a visão é uma referência que a gente precisa dela, só que ela nos trai. Quer saber? Olha só, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,7, não precisa abrir, mas eu tenho certeza que você sabe esse versículo. 2 Coríntios 5,7, Paulo fala assim, porque nós andamos por quê? Por fé e não por vista. Está vendo como é que Paulo, ele opõe fé e visão? Ora, se eu estou vendo o tempo todo e tenho certeza o tempo todo, eu não preciso exercitar a fé. Eu estou no controle. Não é verdade? Então é isso que a palavra te convida hoje. Fecha o olho humano muitas vezes. Ela te convida a fechar os olhos e enxergar aquilo que você não pode ver humanamente, mas só poderia ver pela fé. Gente, qual que é a definição de fé que nós temos na palavra de Deus? Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Que loucura! Como eu posso ter certeza do que eu não vejo? Eu tenho certeza do que eu vejo. Eu vejo aqui essa cadeira na minha frente agora. Como eu posso crer? Como eu posso falar? Não, eu vejo mais pessoas sentadas aqui. É pela fé. A fé é o oposto de visão. Então, meus irmãos, às vezes a gente tem que fechar o olho para o mundo visível e deixar Deus nos guiar para outras coisas. E foi isso que Deus fez aqui. Voltando lá no nosso texto, é isso que Deus fez com Eliseu. Os irmãos entenderam bem a história? Tinha o rei da Síria, e o rei da Síria estava brigando com quem? Israel. E ele está lá incomodando o povo de Israel, aquela coisa toda. E como sempre, Deus sempre demonstrando o poder dele, porque a gente vê que Israel muitas vezes está em desvantagem. Os outros sempre têm mais gente, mais recursos, aquela coisa toda, e Deus vai vencendo mesmo assim. Mas aí, o rei da Síria, imagina a situação, o rei da Síria está lá, com os colegas dele, está falando assim, olha, nós vamos acampar no lugar tal, que a gente vai pegar eles de surpresa, que a gente vai fazer isso e fazer aquilo. Quando eles vão para fazer, o que acontece? Eles não conseguem pegar Israel de surpresa, porque parece que Israel já sabe o que eles vão fazer. Mas sabe como? O profeta Eliseu, ele via antes de tudo acontecer. Então ele chegava já para Israel e falava assim, ó, eles estão tramando isso e isso, e Israel escapava. E a palavra de Deus diz que eles escaparam não uma, não duas, mas várias vezes, a ponto do rei da Síria falar assim, ué, tem um informante de Israel aqui dentro. Ué, é um lógico a se pensar, né? Eu vou ter um informante, tem um cara de Israel aqui dentro, que fica sabendo quando a gente vai, conta para eles e eles escapam. E aí o pessoal do rei da Síria falou assim, não tem não. Isso aí é coisa do profeta Eliseu. É ele que fica sabendo e conta. Aí o rei da Síria falou assim, então vamos resolver isso. Vou matar esse homem. Onde ele está? Ele está numa cidade chamada Dotã. Daí para frente, meus irmãos, eu quero que você preste atenção na história e na história da sua vida. Porque eles chegam, a palavra de Deus diz que eles chegam à noite e cercam a cidade. A palavra de Deus diz que quem é que cerca a nossa vida? Quem está ao derredor? O diabo está ao nosso derredor, a palavra diz isso, não é? Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele já cerca. Essa é a estratégia do inimigo, cercar. Ele cercou de noite, porque de dia dá para ver, para ter surpresa, né? E olha só o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 14. Se você ainda está com sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 6.
Ele fala assim: o rei enviou para lá um homem para matar Eliseu. Foi isso? Não. A palavra de Deus diz que o rei enviou cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Gente, era um homem só. Um só. Era só Eliseu. Eles queriam só Eliseu. Eles levaram cavalos. Agora você imagina um homem só, coitadinho, que foi o discípulo do Eliseu, que de manhã saiu para tomar café. Quando ele olha, o que ele vê? Uai, agora ele viu com os olhos humanos. Eu não culpo esse homem não, gente. Eu também tinha olhado aqui e falado: pronto, então agora acabou, não tem saída, não tem o que fazer. E ele fala: ai meu Senhor, o que faremos? Ai meu Senhor, o que faremos? Esse homem estava enxergando só com o olho humano, só com o olho da carne, só com o olho que vê a realidade visível. Mas Eliseu enxergava outra coisa. Quando o nosso olho está aberto só para a coisa que a gente vê, quando o nosso olho está aberto só para o seu salário no fim do mês, que não dá para fechar suas contas, quando o seu olho está aberto só para aquela situação que você está tentando há tanto tempo e não consegue, por mais que você se esforce, quando a gente abre os nossos olhos, meus irmãos, o que dá é desespero. Essa semana eu passei por uma situação que eu nunca imaginei que eu passaria na vida. Aliás, eu supunha que um dia acontecia, mas quando ela acontece de verdade, dói o coração. E quando eu olho a situação, eu falo: não tem jeito, acabou, agora não tem jeito mais. Aconteceu a pior coisa que podia ter acontecido. Isso com os meus olhos humanos, porque a coisa que aconteceu não foi engraçada, ela não foi divertida, ela não foi uma coisa da qual uma pessoa tem que se orgulhar. Uma coisa dolorida que traz vergonha, com uma pessoa querida da família. É um absurdo. Mas, meus irmãos, se eu olho só para ela, não suporto. Eu tenho que me guiar por outras referências. E aí eu aprendo com Eliseu. Porque o que Eliseu fez? Qual foi a resposta que Eliseu deu? Não tenha medo. Esse não tenha medo faz parte de um dos 366 não tenhas medo escrito na Bíblia inteira. Esse aqui é um deles. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus irmãos, essa é a garantia que a palavra de Deus te dá. Você não está enxergando, eu não consigo enxergar, mas essa é a verdade. Ponto final. Essa é a verdade. Mais poderoso é o que está conosco do que o que está em qualquer outra situação demoníaca, diabólica, qualquer armadilha. Mais forte é aquele que está com você e vai derrotar. Vai. Porque é assim que a palavra diz. Essa é a verdade. Vamos conferir essa verdade em outros lugares? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7, o que está declarado aí? O anjo do Senhor, todo mundo encontrou? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, ao redor daquele que teme a Deus, ao redor daquele que aceitou Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ao redor daquele que leva o nome de cristão, ao redor daquele que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, ao redor dessa pessoa, o que acontece?
O anjo do Senhor não só acampa, como livra. Essa é a verdade. O diabo pode andar ao meu redor, ele pode fazer o que quiser, ele pode bramar como um leão, como se fosse um leão, mas ele não é. A palavra de Deus diz: ao redor daquele que teme ao Senhor está o anjo do Senhor. Essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que teme ao Senhor. Eu sou uma pessoa que tem certeza da minha salvação. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu, com meu olho humano, não vejo anjo nenhum aqui do meu lado. Mas eu já vi muitas vezes quando eu precisei. Não com esses olhos aqui. Eliseu fala assim: não tenha medo, maiores são os que está falando. Deus abre o olho dele para que ele veja. Que essa seja a sua oração também. Eu orei isso diante do Senhor em prantos. Falei: Deus, existem situações que eu não vejo saída. Abre os meus olhos. Não esse daqui, porque esses aqui já estão bem abertos e já está vendo coisa suficiente para deixar uma pessoa enlouquecida. Eu preciso me guiar por outras referências. Entende? Agora, abre a sua palavra em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Espera aí que João é tão pequenininho aqui, se você passar 2 páginas, você passa a carta. Então o meu saiu. 1 João, capítulo 4, versículo 4, e que está declarado aí: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ponto final. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aquele que está em você, se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais forte do que qualquer outra coisa que venha contra você. Ele é mais forte. Ele é mais forte. Fecha seu olho humano e abre seu olho espiritual para enxergar isso. Ele é mais forte. Ele é maior. Nós estamos aqui falando de Novo Testamento. Mas está vendo como é que isso casa perfeitamente com o que Eliseu falou com o servo dele? O cara que estava ali atemorizado, com medo. Claro! O que ele estava enxergando não era bom. Gente, que dia! Pensa bem, pensa na lógica da coisa. Que dia que um exército inteiro vem contra uma pessoa e essa pessoa vai escapar? Que dia que isso vai acontecer? Entenderam? Que dia que isso tem lógica? Humanamente falando, isso faz sentido? Não. Então a gente tem que aprender a seguir nessa hora aqui. Se eu fosse esse servo com medo, eu ainda ia retrucar. Eu falei assim: não, eu acho que o senhor não entendeu ainda. O senhor abriu o olho, o senhor acordou, o senhor veio aqui fora e viu do que eu estou falando? Não estou falando de um soldado atrás de nós, não. Vem aqui. Mas mesmo se ele falasse isso, Eliseu falasse aqui: é você que não está enxergando, é você que não está vendo. Meus irmãos, às vezes a gente não está vendo mesmo. E eu falo por mim mesmo. Quantas vezes esses olhos aqui estão muito mais abertos e eles vão enxergando as coisas e o coração vai palpitando e falando assim: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Isso não tem jeito, isso só se fosse um milagre. Mas com quem que nós estamos lidando? Com quem que nós estamos lidando afinal? Então, meus irmãos, Eliseu fala assim: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Imagina que esse homem deve ter ouvido essa oração e falado assim: já estou vendo.
e não estou gostando. E aí a palavra de Deus diz assim: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, ele viu uma dimensão espiritual. Ele viu por que Eliseu não estava com medo. Porque Eliseu sabia que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa é a verdade. E não há intenção maligna, destrutiva, não há laços do inferno capazes de resistir a essa proteção, a essa palavra. Não existe, do mesmo jeito que não existiu aqui. Mas, meu irmão, olha só que interessante. Sabe que essa história continua? Vamos ler o que aconteceu? Versículo 18, de 2 Reis, capítulo 6. Continua na história, depois que Deus abre o olho. Olha só. E quando os sírios desceram contra ele, aí o pessoal, o exército veio, né? Quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. Ou seja, quem estava vendo deixou de ver. Quem não via uma coisa passou a ver outra. Olha que coisa incrível. Peço-te que firas essa gente de cegueira. E eles o feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem essa cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Vou ler até. Aliás, não. Vou ler até o 21. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e eles viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Vou ler até aí. Olha só. Eliseu mostrou para eles estavam indo lá para pegar Eliseu. Eliseu pegou e falou, pediu a Deus: Deus, que todos eles fiquem cegos. Aí todo o exército ficou cego. Eliseu falou assim: vem comigo. Pôs eles cativos dentro dos lugares que eles queriam prender, eles que foram presos. Pensa bem nessa situação. Pensa bem. Eu me lembro quando eu era adolescente não, porque eu já me converti, já estava saindo da adolescência. Eu li um livro, tem um livro antigo da editora Betânia, que nem existe mais a editora, né? Mas o livro agora só se fosse segunda mão, né? Chamava O Contrabandista de Deus. Alguém já ouviu falar desse livro? Livro antigo, O Contrabandista de Deus. E o Contrabandista de Deus, baseado numa história real de um missionário chamado André. E esse André, ele evangelizava na época do comunismo, na União Soviética. E não podia entrar bíblias naquele lugar. Então é como, por exemplo, nos países do Oriente Médio, onde tudo tem que ser feito de uma maneira muito clandestina, né? As igrejas não podem se reunir publicamente, a pessoa não pode ser pega evangelizando, que ela é morta, e aquela coisa toda. Então ele chama o contrabandista de Deus porque ele levava Bíblias, passava Bíblias na fronteira, escondido, para levar para as pessoas que se convertiam e para evangelizar as pessoas lá na União Soviética. E eu me lembro de uma determinada situação em que ele sempre tinha sucesso em passar pela fronteira, né? Ele sempre conseguia passar pela fronteira com aquele tanto de Bíblia no porta-malas do carro. Mas só que um dia ele foi parado. E na hora que ele foi parado por aqueles soldados soviéticos, quer dizer, ali não era parar, recolher a mercadoria e falar, pode prosseguir. Ali era pegar e matar, né? Não tinha conversa não. Então ele, na hora que ele estava passando, ele foi parado. E ele foi parado e ele falou, não vai ter jeito. Olha a situação sem jeito aí. Não vai ter jeito, eles vão abrir o porta-malas e vão achar as Bíblias lá dentro e eu vou ser morto. E essas pessoas lá na frente que estão esperando essas Bíblias não vão receber essas Bíblias, né? E aí ele pegou e orou a Deus. Ele falou assim, Senhor, o Senhor já fez tantos cegos enxergarem,
agora eu te peço que aqueles que veem fiquem cegos. Eu te peço que eles não vejam. E ele foi para a fila, foi. Aí os soldados pararam e falaram com ele, abre o porta-malas. Aí ele falou, tudo bem, abriu o porta-malas. Os caras foram, deram a volta, olharam o porta-malas, fecharam o porta-malas e falaram, vai. Não viram. Não viram. Essa é uma situação real, contada por esse missionário, é muito interessante. O testemunho dele é maravilhoso. Não sei se ele é vivo ainda, né? Irmão André. Eu já ouvi pessoalmente. Então, meus irmãos, olha como é que Deus fez a mesma coisa que fez aqui, né? A mesma coisa. E André, esse missionário, ele escolheu não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Então, quando você tiver com uma situação na sua vida que parece não ter saída, ela não tem jeito mais, resolva fechar seus olhos para você ver outras coisas, para você se guiar por outras referências. Que vamos combinar, né, gente? As referências desse mundo aqui não está dando, né? Não está dando. Então, às vezes a gente vê coisas e elas só nos desesperam. Você fala, não, isso aí não tem como sair disso. Mas tem. Quando você escolhe fechar os seus olhos para as coisas terrenas e olhar com os olhos da fé. Eu tive que orar e falar, Deus, abre os olhos da moça. Abre os olhos da moça aqui, porque a moça não está enxergando. Me ajuda a me guiar por outras referências. Meus irmãos, nós podemos viver, e a Bíblia nos convida a viver assim. Nós podemos viver baseado em outras coisas. Em outras coisas. Coisas que não se veem. Se você tem uma dificuldade absurda, vamos supor uma mãe que tem uma dificuldade com o filho que não reconhece nada, o filho que não dá valor a nada, o filho que dá vergonha à família, o filho que escolhe pisar em tudo aquilo que ele recebe. O que essa mãe enxerga? Desespero. Desespero, meu Deus, isso aí. Eu vou entregar para onde? Eu vou fazer o quê? Não tem saída. Não tem saída. O que essa mulher pode fazer? Se ela é uma mulher de oração, ela pode orar e falar, Deus, eu continuo crendo mesmo assim. Eu não estou vendo saída. Eu vejo um problema se repetir dia após dia. Eu vejo isso acontecer vez após vez. Você trata de um jeito, você trata de outro, você faz isso, você corre atrás daquilo e nada resolve. Deus, eu me rendo. Eu escolho crer que só o Senhor sabe a trajetória de cada pessoa sobre a terra. E que o Senhor vai lidar com um por um, conforme diz a tua palavra. Você, às vezes, está procurando, imagina aquela pessoa que está procurando um emprego. E olha, não é corpo mole, e a pessoa trabalhadora, e ela vai daqui, ela vai dali, ela deixa currículo, ela pede indicação, e se fala com ela assim, faz o curso X, ela faz o curso X, se fala com ela se aquele lugar está contratando, ela vai até aquele lugar, se ela precisa conversar com fulano, ela vai conversar, se ela tem que trabalhar um mês de graça para mostrar o serviço antes de ser contratada, ela trabalha um mês de graça, e mesmo assim ela não consegue. O que essa pessoa tem que fazer? Fechar os olhos para as coisas visíveis e começar a enxergar de outro jeito. É ou não é? Porque se ela continuar olhando a realidade, isso dá depressão numa pessoa. Ela tem que escolher ver de outro jeito. Não é verdade, meus irmãos? E tantas outras situações que acontecem na nossa vida, que você fala, Deus, isso aqui, igual quando nós fomos mudar daqui, não só daqui, como várias outras vezes que nós tivemos pedidos de aluguel recusados.
recusados, quando souberam que era igreja, falavam assim, para a igreja não alugamos. Sabe o que já está com uma coisa pronta assim? Ah, é tanto, ah, que ótimo, vocês vão vir, não sei o quê. O quê? É igreja? Ah, não, mas aí... Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é situação sem saída, porque quem manda no fim das contas é quem? É a pessoa que vai alugar, ué. Se ela fala que não vai, não vai. Nós enfrentamos a mesmíssima situação para sair daqui. O proprietário do lugar para onde nós estamos indo, nós estamos indo para esse lugar onde a pessoa disse não. Era uma situação sem saída, meus irmãos. Mas no fim das contas, a gente tem que ver de outra forma, porque no fim das contas, quem é que manda? Quem tem a autoridade? Quem decide no fim das contas? Quem? Não são as pessoas. Não são as pessoas. A autoridade vem do nosso Deus. O poder de decisão vem do nosso Deus. Infelizmente, para nós, tanto não ter referência, nos dá medo e nos deixa fora, sem controle das coisas. Sabe outra coisa que nos dá medo? Tempo. O passar do tempo. Tudo bem, Deus tem autoridade. Tudo bem, Deus tem poder. Tudo bem, Deus pode... E daí? Até agora, nada. Uma vez eu visitei uma casa onde tinha uma mãe com 2 filhos. O filho dela estava em cima da cama e ele tinha uma doença degenerativa. Então ele foi, não tinha cura, né? Então ele ia definhando ali, né? Até ir a óbito. E o outro filho dela tinha a mesma doença, só que ainda estava em pé. Então ele via o irmão indo num caminho que depois ele que ia traçar. E eu nunca vou me esquecer, porque, meus irmãos, acho que ninguém aqui questiona o que é o coração de uma mãe que vê um filho morrer. Quem questiona isso? Né? Então a aflição. Mas só que quando eu cheguei lá, eu não sabia o que falar, eu não sabia nem como orar, eu não sabia que força dar. Mas a força veio dela mesma, porque ela olhou a situação, nós ficamos em silêncio durante um tempo, ela respirou fundo e ela falou assim: meu Deus ainda está no trono. Quando essa mulher falou isso, meu Deus ainda está no trono, meus irmãos, é isso. O tempo para ela não funcionou. E ela era de uma igreja, então os irmãos imaginam quantas pessoas foram lá orar, né? Tal. Não foi o tempo, não foi o que Deus quis que acontecesse. Mas mesmo assim, aquela serva fiel, o que ela disse? Meu Deus está no trono. Ele ainda está no trono. É a mesma palavra que Jó disse quando estava lá, ferido, machucado, sem nada, doente, morrendo, amaldiçoado até pela própria esposa. O que ele falou? Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Então é o que eu digo, meus irmãos. É o que eu digo na cara das hostes do inferno que cercam a nossa vida muitas vezes. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Ponto final. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, eu faço um apelo nessa noite. Escolha em que você vai colocar o seu olho. Escolha que tipo de olho você vai abrir. Escolha que olho que vai te guiar. É fácil falar, porque isso é um exercício diário. Mas eu te falo, se, somente se, isso é uma condição, se você aceitou Jesus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, se essas verdades aqui se aplicam a você. Se não, abre o olho mesmo. Fique com eles bem abertos. Porque aí é para ter medo mesmo. Então, se você... Eu vou fazer 2 apelos. Se você aceitou Jesus, peça a Deus, assim como Eliseu pediu para o servo dele: Deus, abre os meus olhos espirituais,
os meus olhos que confiam, os meus olhos que querem se guiar pelo Senhor. Se você não aceitou Jesus na sua vida, peça a Deus: Senhor, eu sou pecador. Abra os meus olhos para que eu enxergue essa realidade e para que eu me converta ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos porque a Tua Palavra, a verdade da Tua Palavra, ela é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu possa ter dito nessa noite. Deus, a verdade da Tua Palavra ainda é maior, que as minhas palavras não conseguem dizer. Deus, eu te peço, Pai, pelos meus irmãos em Cristo, para que sejam lembrados dessa palavra dia após dia, para que quando os olhos estiverem cheios de coisas visíveis que não têm saída, eles se lembrem de fechar esses olhos para a realidade visível e abrir outros, os olhos que olham para aquilo que não se vê, mas que é real, que existe e que é a verdade. Se a Tua palavra diz, eu creio assim. E é isso que me guia, Senhor. É isso que me sustenta. Se alguém aqui, nessa noite, não tem certeza de ter entregado sua vida a Jesus, ainda continua cego, Deus, eu te peço que o Senhor abra os olhos. Que o Senhor abra os olhos para a realidade de que essa pessoa precisa se entregar a Jesus. De que essa pessoa precisa se converter a Cristo, porque não há saída sem isso. Não há. E ainda assim, como pode acontecer, se essa pessoa relutar ao longo da vida e aceitar Jesus, que o Senhor mostre para ela, a cada dia, o resultado disso. Para que ela entenda que as consequências vêm para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro.